Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para continuar o vídeo das epístolas do Novo Testamento. Nós vamos falar das epístolas de Paulo aos Colossenses. Colossos, cidade da Frígia, no Vale do Lico, floresceu bastante antes de Cristo. Depois decaiu e foi, pode-se dizer, a epístola de Paulo que a tornou célebre. A igreja de Colossos foi fundada por Epáfras, um gentil convertido à fé pelo apóstolo Paulo. Essa comunidade ela era formada em grande parte por novos cristãos e por convertidos hebreus. Era fervorosa e bem instruída na fé. A carta foi escrita em Roma, por volta do fim da primeira prisão de Paulo. Nessa epístola, Paulo discorre sobre a proeminência de Jesus como autor da redenção da humanidade e Filho de Deus invisível, que criou todas as coisas. Fala do seu ministério como apóstolo dos gentios. Alerta contra os falsos doutores. Mostra que é de Jesus que vem a redenção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, diz ele. Na segunda parte da carta, ele fala da necessidade dos cristãos levarem uma vida de virtude e de santidade. Lembra a importância dos deveres mútuos dos esposos, dos pais e dos filhos, dos subalternos e dos patrões. Em O Livro dos Espíritos, Kardec trata desse assunto, mostrando que nada é por acaso e que a sociedade familiar é o lugar onde a caridade começa. Paulo mostra ainda a importância da oração para ajudar a todos. Encerra falando da missão confiada a Tíquico, que deveria informar a eles tudo sobre a situação que Paulo estava vivendo. Manda saudação e recomendação a todos e assina do seu próprio punho. A epístola de Paulo a Filemon é, na verdade, um bilhete a Filemon, um cristão colossense de grandes posses, riquíssimo. Tinha um escravo de nome Onésimo, que fugira dos seus campos por motivo de roubo. Em Roma, ele conheceu Paulo e se converteu ao cristianismo e foi portador desta missiva. Após a saudação, Paulo dá graças a Deus pelo amor e a fé de Filemon em Jesus e faz um pedido a favor de Onésimo. Confiando ao amigo, o apóstolo pede-lhe, por caridade em Jesus, em favor de Onésimo, que se regenerara pela conversão na fé da verdade. Esta confiança chegava a ponto de lhe enviar de volta esse novo irmão que Paulo conheceu na prisão e onde pregava o evangelho. Como pela lei do mundo na época ele era escravo, o missionário pedia-lhe o consentimento em recebê-lo não como um servo, mas como irmão, o que era uma sugestão para Filemon libertá-lo. Comenta Emmanuel, escrevendo a Filemon, disse Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como pura obrigação, mas sim espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco, aqui e ali, propõe-nos, de uma maneira direta ou indireta, ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, uma vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Pode-se complementar que a disciplina antecede a espontaneidade. Ajuda Emmanuel no mesmo livro, na lição 165, referindo-se ao mesmo item da carta de Paulo a Filemon. Capítulo 1, versículo 14. Diz: ensoberbe-se o homem do poder de que dispõe,
afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou uma semelhante aquisição ao preço do trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe propicia os recursos para a conquista da autoridade, e na expectativa de que ele a exerça dignamente. Finalmente, seguindo a mesma sugestão de Paulo a Filemão, diz Emmanuel ao homem: rejubila-te, pois com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apostolado, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes na edificação de um mundo melhor. Não como quem assim procede através de constrangimento, mas sim de livre vontade. Em Caminho, Verdade e Vida, na lição 17, Emmanuel comenta assim no item 1, versículo 18. A epístola de Paulo a Filemão, quando o apóstolo fala: e se te fez dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Muito lindo. E vamos falar um pouquinho da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ainda carregando as marcas do açoite que receberam em Filipos, Paulo e Silas, libertos do cárcere, refugiam-se em Tessalônica. Hoje, Salônica, importante centro comercial. Aí, durante 3 sábados, Paulo pregou na sinagoga, mas poucos judeus abraçaram o cristianismo. Depois pregou para os gentios, e bom número de pagãos converteu-se à nova religião. A nova comunidade cristã estava sendo exposta a graves perseguições e perigos na fé. Paulo, preocupado com isso, assim que chegou a Bereia e a Atenas, enviou-lhes Timóteo para os sustentar e confirmar no espírito de união com Jesus. Paulo tem notícia que havia resíduos da vida pagã e de uma série de dúvidas, entre outras, algumas questões até morais, sobre a sorte dos desencarnados e etc. Paulo escreveu-lhe a primeira epístola, que foi escrita de Corinto provavelmente no ano 51, ou até no início de 52. Ele agradece ao Senhor pelo modo que o evangelho aí foi recebido. Recomenda o seu trabalho evangélico e sua ternura materna para com eles, alegrando-se com as boas notícias. Na segunda parte, ele recomenda evitar alguns vícios. Fala das condições dos que já desencarnaram, da segunda vinda de Jesus através do Consolador, e lembra do tempo de parúzia, o momento de ser chamado para prestar contas, recomendando: tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da redenção. Faz recomendações para que conservem a paz entre eles, que tenham paciência uns com os outros, que não retribuam o mal com o mal, mas que aspirem o bem para todos. Lembra também da necessidade de serem alegres, pois o pensamento é criador e mantenedor de formas, criando os céus ou infernos em que vivemos. Recomenda ainda a oração sempre e a lembrança de dar graças a Deus para criar e manter os padrões vibratórios elevados.
Mas vos rogamos, irmãos, diz ele, que vos aperfeiçoeis cada vez mais e mais. Ensina que não se deve desprezar as profecias, dizendo assim: examinai tudo, retende o que for bom, guardai-vos de toda espécie do mal. E lá no livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 2, na pergunta 242, mostra que tudo deve ser analisado e selecionado para aproveitar-se só o que interessa para o crescimento moral da criatura. O resto devemos deletar. Conclui com saudação e recomendando a leitura da carta a todos os irmãos. Mais tarde, novas dúvidas surgiram e Paulo, atento à sua amada cristandade, intervém com outra carta para instruí-la e avisá-la contra os semeadores das falsas doutrinas. Solicita a atenção para o justo juízo de Deus, que dará a cada um segundo os seus méritos. Mostra a necessidade da vigilância em relação às revelações, que devem ficar firmes na fé. Relembra a importância da oração e do trabalho para que o espírito progrida sempre. Fala da importância de não ser pesado a ninguém, lembrando que a maior lição é dada pelo exemplo e recomenda: quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. Essa orientação já era dada no livro na Gênesis, no capítulo 6, versículo 19. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, diz lá na Gênesis. E no livro dos Espíritos, no terceiro livro, ele diz, as leis morais, no capítulo 3. Existe todo um tratado sobre a lei do trabalho, onde toda ocupação útil é trabalho. Está lá no livro dos Espíritos, na pergunta 675. Todo trabalho é educação e todo trabalho é prece. Conclui assim, então, com uma saudação. Nós vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade. Dê lá seu joinha e compartilhem. Assim, vamos levando o Evangelho de Jesus. Beijos em seus corações.